Olá pessoal, eu sou Samuel Kellis e esse é mais um tutorial roteiro de cinema, O Caminho dos Fortes. Vamos falar agora de dois estilos de contar histórias e eu resolvi intitular Gabriel Garcia Marques, El Grande versus Sid Field, o Magistral. Primeiro se tem a ideia, depois cria-se personagens que caibam na ideia. Estilo Gabriel Garcia. O outro, primeiro você cria o personagem e a partir dele surgirão necessidade, ação e história. Veremos esses dois estilos. Cada um se adapta ao tipo de história que você quer contar, ao tipo de escritor, né? Ao tipo ao gênero, por exemplo, ao formato. Se quer passar uma minissérie ou uma novela ou um longa que seja. Então vamos lá. Estilo Gabriel Garcia Marques. Tem esse livro aqui dele, Como Contar um Conto. É bom que você leia, interessantíssimo. Ele tinha uma oficina de roteiro em México e a TV pediu para ele 3 histórias, uma de horror, 3 histórias de amor. Aí ele foi, consultou os alunos dele e no outro dia os alunos apareceram com 14 histórias. Ele falou: isso tá interessante. Aí na oficina eles resolveram fazer as 3 histórias e ao mesmo tempo eles falaram, cada história tinha um tom, uma era de horror, a outra era de um certo humor, era uma crise existencial, e por aí, aventura. E eles fizeram. Como é que era feito esse processo? Eles lançavam as questões, né? A coletividade, né? Os alunos, eles enchiam aquele contexto e o dono da história, que seria o que deu a ideia principal, ele escrevia, né? Mas no seu caso você vai trabalhar sozinho, você mesmo vai fazer isso tudo. Não é difícil, não, é tranquilo. Basicamente você fazer perguntas e respostas para você mesmo. Essa aqui é a frase do Gabriel Garcia Marques: ninguém nunca está completamente seguro do que quer fazer até fazer. Vamos lá. O caso que eu peguei, são vários casos, tá? Um para cada aluno, claro, obviamente. É a morte em Samarra, que já estavam na 4ª jornada de trabalho deles. Esse aqui é do Manolo. Olha para você ver. Por que ele trabalha a ideia primeiro para depois colocar o personagem? A ideia do Manolo era a seguinte: um ônibus vai para a estrada, a paisagem é dos trópicos, faz calor, né? E passageiros ali com cara de litoral, e ele tem um homem 50, que é o protagonista, tal, fala como ele está vestido e tal. Aí o Gabriel Garcia Marques já emenda, ele é de Bogotá, é um cachacó. Aí tranquilo, o Manolo fala de onde ele é e tal. Aí só que nesse caso o Gabriel Garcia Marques já vai interpelá-lo, fala assim: poxa, vamos contar essa história em linha reta. Quer dizer, ele queria saber início, meio e fim da história. Ele não estava preocupado com o personagem 50, vestido de terra, suando no metrô ou no trem. Tá, aí o que acontece? O Manolo tinha história pronta. E na verdade essa história é o quê? Um senhor 50 que recebe uma notícia no consultório médico, que ele sofre doença que não tem cura, e nessa história ele tinha apenas 6 meses de vida e ele sai para aproveitar o restante, né, de fôlego que lhe resta. Só que ele acaba encontrando a morte em Samarra, a cidade para onde ele vai. Então essa era a história. A partir dessa ideia é que eles foram trabalhando, colocando elementos, adicionando personagens, mas o fim era aquele. Engraçado que eles mudaram até um pouco a tônica de como ele morreu, a tônica de como ele morreu, como é que ele chegou lá na frente, né? E voltando aqui, mas para vocês terem ideia, ele lançou primeiro o contexto histórico, né? A linha ideológica, o que ele queria passar, a ideia.
Depois é que ele foi colocando personagens. Aí assim, o cinquentão ele vai conhecer uma mulher e outras mulheres, aí ele vai cair numa aldeia. E vocês têm que ler o livro para verem que realmente eles trabalharam personagens dentro de uma linha histórica, correto? Estilo Sid Field. Até tirei esse texto aqui dele, em que criamos um personagem e descobrimos uma história. Ele é fantástico para fazer isso, trabalhar um personagem sobre a história. Na realidade, quando eu escrevi o Caminho dos Fortes, eu trabalhei exatamente os personagens, porque eram múltiplos. Eu tinha que dar a característica de cada um e a sua linha dramática, a sua história particular. Então eu fui trabalhando os personagens para não me perder naquele universo de personagens. E acabou que eu trabalhei nesse estilo. Mas vocês vão notar que para um roteiro que tem um protagonista principal, né, e do outro lado um antagonista, uma história, por exemplo, Menina de Ouro, tem lá, ela é principal, aquela coisa toda, né? Eu creio que é mais tranquilo trabalhar o personagem, pelo personagem. Você dá as características, né, e vai trabalhando em cima dele ali até desenvolver sua história. Mas óbvio também que dá perfeitamente para trabalhar pelo método Garcia Marques, que é você inventa a história dela primeiro, criei história para Menina de Ouro, depois eu vou colocando elementos. Mas claramente vocês têm ideia que se eu tenho todos os 3 P's, toda a vivência, infância, como é que foi, crescimento da Menina de Ouro, eu vou trabalhar o personagem e vai sair uma história muito bonita. Vamos ver aqui primeiro como é que ele trabalha para a gente entender isso. Também em aulas, né, de roteiro, na sala, com os alunos, ele fez um processo parecido com o do Garcia Marques, só que ele partia não da história. Ele falou assim, em vez de falar assim, cria primeiro a sua linha reta e faz sua história em linha reta, não, vamos trabalhar o personagem. Então, o que ele fazia? Aqui, como é que ele fez? Ele apresentava o personagem, né, e criava uma necessidade a partir das sugestões dos alunos dele. Aqui a gente vai apresentar uma versão editada dessa aula. As perguntas vão do geral ao específico, do contexto do conteúdo. Se vocês viram no vídeo contexto do conteúdo, vocês vão entender agora o que a gente falou. E você pode usar esse método também, foi o que eu usei para o Caminho dos Fortes. Tá tranquilo, vamos participar de um exercício e tal. Ele pergunta, Boston, começou de um lugar. Tranquilo, de Boston. Ele é de Boston. As meninas gritam, não, ele não, ela. Quer dizer, as feministas, aquela coisa toda. Então, o personagem, você vê, é de Boston, mas já passou a ser ela, né? Feminino, não ele. Aí qual a idade dela? 24. É óbvio que isso aqui tem ditado, né, no livro, e também aqui eu cortei várias partes, mas isso aqui eles vão trabalhando em cima disso. Já surgiu uma mulher, qual que é o nome dela? Sara, tem 24, 20, na verdade ela no trabalho ela teve 28 anos, e não 24, que foi só o início, né, das questões. Eles estão trabalhando o personagem, você vê, não tem história nenhuma na cabeça. Aí, próxima página. Beleza, vamos criar o contexto. É claro que antes disso aqui houve várias indagações também, várias perguntas e respostas para chegar nessa questão do contexto. Vamos à história pessoal. Aí, beleza. Quem é o pai dela? Um médico. Decidimos ser a mãe, a mulher do médico, aquela coisa toda. Qual é o nome do pai? Leonel Townsend. Quais são os descendentes? Aqui foram várias páginas do pai, da mãe, da própria Sara, da sua infância, se ela tinha irmã, aquela coisa que eu falei, os 3 P's, né? E o contexto e o conteúdo do personagem. E eles foram trabalhando o personagem. Notem que ainda não temos uma história, correto? Obviamente que você tem sua história no fundo da mente, mas você quer trabalhar o seu personagem. E agora? Muda-se para Nova York para arranjar emprego. O pai sustenta e favorece a mudança. Se vocês lembrarem nos vídeos anteriores, os personagens que eu trabalhei foi nesse estilo aqui, né? Jeremias, tal e tal, tem irmã, pai é pedreiro, aquela coisa toda. Depois eu falei do Costa,
nesse estilo aqui, bem nesse estilo. Eu já tinha uma biografia deles desde a infância, e coloquei eles bem assessorados em matéria de conteúdo, né, para depois, quando for trabalhar o contexto, não faltar nada. Então, e que por aqui vai, não dá pra gente passar o exemplo todo, porque realmente foi uma aula extensa, são várias páginas. Esse exemplo aqui está no livro do Sid Field, que eu gosto muito, Manual do Roteiro. E ele aqui fala que, lembre-se, acrescenta, o drama é conflito. Aqui ele está falando sobre o relacionamento da mãe e da filha, que não era legal, né? Ela gostava mais do pai. Então, à medida que você vai criando o personagem, você vai inserindo conflito. Voltando àquela questão inicial, dá para vocês notarem que estilo, você tem a ideia pronta, você tem a historieta, e dentro dela você vai enfiar personagens. Qual que você prefere? Esse ou esse estilo do Sid, que você já tem um personagem e você vai trabalhando o personagem e sua história vai surgindo? Isso aí é experimentação. Eu tenho comigo, por exemplo, eu estou com 2 projetos agora, um é uma minissérie, o outro também é um longa. E a minissérie eu já entendi que eu preciso de ter a história primeiro, né? Aquela coisa de começo, meio e fim, mesmo porque são vários capítulos, né, episódios. Então, como é que eu vou trabalhar personagem dentro da minissérie, um personagem só, né? E sendo que eu tenho subtramas. Então, eu já estou desenvolvendo ali a questão do argumento, trabalhando o argumento, correto? Mas bem simplificado mesmo, assim, poderia até falar sinopse, não é porque a sinopse é pós-trabalho, como aprendemos, né? É um resumo, mas esse argumento meu está bem assim simplificado, ele vai tomando corpo depois, com o tempo. Então eu faço capítulo 1, capítulo 2, aí eu dou início, meio e fim, e ele já imaginando os pontos de virada, aquela coisa de ato 1, ato 2, ato 3, aquela coisa toda, já vou imaginando isso na minha cabeça. Então, para eventos que sejam estilo minissérie, novela, né, coisas que realmente são mais extensas, uma história pronta, né, você imagina com seu início, meio e fim, seus pontos de virada, e depois você vai trabalhar os personagens. Agora, para uma história simples, que seja uma pessoa só, um protagonista vivendo seu dilema particular, você pode perfeitamente trabalhar o personagem, e também nada impede você trabalhar as duas formas. Na verdade, a gente acaba trabalhando das duas maneiras, né? Para uma subtrama, a gente coloca trabalha o personagem primeiro, depois trabalhamos a sua história, ou vice-versa. Isso aí é livre, correto? Espero que vocês tenham entendido. Se alguém ainda tinha alguma dúvida de como começar a escrever, isso aqui também vai ajudar. E ainda teremos outros vídeos, né, de diálogos, que será muito interessante. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.